Bom, boa tarde a todos. Mais uma aula aí do curso, então, de metrologia, né? A gente falou, como todas as aulas a gente vê um pouquinho do que a gente vem falando. Hoje a aula é sobre sistemas de medição, tá? Então esse é o tema que a gente vai ver hoje. Então, a gente falou das unidades de medida, falamos de erros. Hoje a gente vai falar do sistema de medição para aferir essas indicações e os erros, né? A gente, então, lembrando aí, ó, desde o começo a gente viu que as primeiras unidades de medidas eram anatomicamente equivalentes, né? Então você podia medir ou pelo cúbito, que ia do cotovelo até o dedo médio do faraó, a milha, que era uma média de quanto que os soldados andavam, polegada, jarda, né? E isso evoluiu. Hoje a gente tem constantes universais, que são mais difíceis, né, de, de ter variação aí, então você tem uma precisão maior. E aí estão mostrando basicamente como que a gente define massa, comprimento e tempo, né? Que a partir dessas você consegue ir fazendo as outras. E basicamente no início essas eram as unidades que interessavam, né? Você vê que antes da descoberta do eletromagnetismo não fazia sentido querer quantificar corrente elétrica, né? Então, depois o negócio evoluiu. A gente vê aí, ó, as unidades elementares e algumas unidades bem utilizadas no sistema imperial. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê o sistema internacional, as 7, essas tem que saber. E as do lado direito do sistema imperial é bom conhecer para consultar, né? E saber converter de uma coisa para outra, se precisar. Então, a gente falou que o resultado, sempre que a gente vai medir alguma coisa, uma grandeza física, alguma coisa que pode ser medido, e a gente vai medir, a gente encontra um resultado ou uma indicação, são sinônimos, e esse resultado, beleza, tô sim, esqueci de apresentar aqui para vocês, né? Vocês só... Quando for assim, pode falar, galera. Tá? Deixa eu apresentar aqui, senão vocês não conseguem ver. Show. Ainda bem que estava aí logo no início, né? Então, a gente falando disso, acho que vocês ainda lembram. Agora vocês estão vendo, né? Estou conseguindo ver de boa. Tá legal aí o sinal. Show. Então, beleza. Então, a gente também, que bom que a gente só falou coisa da revisão, né? Então, coisa que a gente já viu e a gente tinha parado aqui, né? Falando do resultado. Aí a gente tinha visto até aqui, né? Que então é o resultado base que a gente mede, e isso vai carregar do resultado, né? A indicação é carregado do resultado base e mais a incerteza ou incertezas de medição, né? Onde a gente encontra o erro e outras propriedades que a gente vai destrinchando, né? Então, a gente viu que o resultado ele pode ser representado de acordo com a indicação, mais a correção, mais a repetibilidade, isso para um número infinito de amostras, que a gente nunca consegue atingir. Então, para um número finito, a gente pode dizer que isso daí é a indicação média, tá? Onde a indicação média aí vai ser o somatório de todas as indicações dividido pelo número de indicações. Isso aí vocês conhecem, né? Fazer uma média. Mais a correção, mais a repetitividade atrelada a cada medição, tá? E a gente viu também na aula passada sobre os tipos de erro. Então, a gente classificou aí como erro sistemático e como erro aleatório. A gente falou dos tiros, né, de canhão. A gente viu que o erro sistemático é aquele que a gente consegue interferir. Então, logo ele é aquele que a gente vê, né, que é um erro que se repete. Então, basicamente, os tiros desse canhão A aqui, né, eles estão a uma distância mais ou menos constante do alvo, que seria essa distância aqui, e ela é atrelada justamente ao erro sistemático, né? Se a gente pegasse aqui a distância e os tiros.
Então, esse erro sistemático é o erro que você consegue interferir, é o erro que você consegue corrigir. Já o erro aleatório é aquele erro que está associado ao processo, à natureza do processo, né? E você nunca vai conseguir eliminar ele 100%. A gente viu que calcula dessa forma, né? Sendo a indicação que você fez, né? A medição que você fez menos a média, tá? A indicação média, somou todas e dividiu pelo número, né? E a gente viu que o desvio padrão nada mais é do que a distância, então a gente chama aqui o mid média, e o desvio padrão seria essa distância aqui da média até o ponto de inflexão, né? A gente teria aí o desvio padrão da média até o ponto de inflexão, que é o ponto onde começa a mudar a curvatura dessa distribuição normal, a concavidade, na verdade. Repara que de um lado a concavidade está para cá e do outro a concavidade, né, dessa parte da direita está para lá. Tá? E a gente viu como que calcula o desvio padrão para um número infinito de amostras. A gente viu também, né, está indicado aí pela equação, a gente viu que isso daí, se a gente fosse comparar os outros casos, por exemplo, se a gente pegasse aqui os outros canhões, né, esse diagrama, a gente veria que o canhão B, que é esse segundo, ele tem uma baixa dispersão, ele tem uma alta dispersão em volta do alvo, né? Então esse daí já estaria, se o alvo está aqui, né, ele já seria um negócio mais assim, com uma grande dispersão aqui, né? Porém, já com seu erro sistemático corrigido. Enquanto que, no caso do canhão C, você teria pequena dispersão e também um baixo erro sistemático, e o canhão D é o pior de todos, que a gente viu que está aqui o alvo, né? E ele ficaria assim, com grande dispersão aqui e a média longe do alvo. Então, isso tudo a gente falou. Então, falou também de tendência, né? Vimos que a tendência seria isso daqui seria a tendência, seria justamente essa quantificação do erro sistemático, ele tende a cair sempre mais para lá, né? E a correção é o inverso da tendência. Sendo, então, se você aplica aqui a tendência, você tem que aplicar uma correção aqui, né? Sendo o inverso, para fazer com que traga esses tiros para cá. E aí você tem ele, né? Agora você vai trabalhar só em cima do erro aleatório, porque o erro sistemático foi corrigido. E o desvio padrão, então, né, para um número finito de amostras, a fórmula é parecida, só que agora, ao invés de ser dividido por n, é por n menos 1. Tá? E aí você consegue calcular esse desvio padrão. A gente falou de repetitibilidade, sendo, então, calculado pelo coeficiente de Student, tá? Vezes a incerteza padrão, onde a incerteza padrão pode ser calculada dessa forma aqui. E a gente viu também, né, nesse caso aí, ela é igual ao desvio padrão. E a gente viu também que então a repetitividade para um número finito de elementos vai ser o coeficiente de Student vezes a incerteza padrão aí, dividido pela raiz de n, onde n nada mais é do que o número de medidas que você fez, né? Visto isso, a gente vai começar a falar da aula de hoje mesmo, que é, de fato, o sistema de medição. E a gente costuma, né, informalmente falar de instrumento de medição como uma coisa menor e mais simples, né? Então, uma trena seria uma régua, seria um instrumento de medição, porque não engloba um monte de coisa e de equipamentos. Então, você teria aí termômetro, paquímetro, voltímetro, multímetro, seriam instrumentos. Enquanto que você chama assim de sistema de medição o conjunto, né? Seria aí quando você tem, por exemplo, um visor, uma central base para tratar os dados, para amplificar, para ver, né? Então você consegue, você repara que uma régua, o visor ali, ele é primitivo, não tem um visor propriamente dito. Já o multímetro aqui, o visor ele está acoplado a um instrumento. Em metrologia, então isso tem que ficar claro que em metrologia, instrumento de medição
e sistema de medição são sinônimos também, tá? Então, quando você pode chamar de instrumento algo menor e de sistema algo mais complexo, né, que você vai montando peças, como é esse caso da esquerda, você vê que tem uma tela de computador, tem um módulo de aquisição de dados que está aí, e é claro que essas entradas são para você conectar fios e sensores, né? Então, você vai conectando as coisas, mais de um sensor nele, tratando os dados e vendo em tempo real o que tá acontecendo. Você pode salvar também e usar esses dados depois, né? Enfim, depende do sistema que você está usando, depende do objetivo que você quer, né? Se estiver usando um sistema arcaico, antigo, você não, às vezes não tem muita opção de tratamento de dado, fazer conta já logo, amplificar, mudar o sinal logo quando ele sai. Os mais novos, aí você já consegue ter isso tudo ali à sua disposição e fazer até tabelas e displays bem bacana, né, para acompanhar todas as medidas. Os métodos básicos de medição, então a gente vai falar de 3 métodos básicos de medição. Não sei se alguém acha que isso daí é alguma coisa comum, vocês já podem ter visto falar disso daí uma vez antes, né? São 3, né? O método da comparação é o método, acho que mais primitivo, onde você tem um objeto conhecido e você vai comparar com outro que você não conhece. Seria o método da zeragem, né? De você zera. O objetivo seria sempre equilibrar os dois lados ou as duas medidas de modo que uma fique sempre igual à outra. Então, isso era usado com comida, em balança, né? Isso era utilizado em tecido. Você tinha aquela régua, aquele uma vara, né, que simbolizava um comprimento que alguma coisa tinha que ter, e as coisas iam tendo que zerar naquilo ali, né? Você tinha aí o efeito, então, da indicação, que já é uma observação, né? Então, você promove um efeito, você promove alguma coisa que você é capaz de medir, e através disso você estima como que aquilo ali está acontecendo, né? A gente vai ver alguns exemplos simples aqui, mas isso é basicamente muita coisa da física quântica você tem através disso, porque você, por exemplo, não consegue ver o elétron, né? Você vê o que o elétron faz, o que ele acontece com ele. Então, passou, aqui aumentou, mudou o campo elétrico, magnético aqui, então porque passou alguma coisa que tem carga eletromagnética, né? Mas não variou tanto, então não tinha massa elevada, deve ser um elétron. Ah, beleza. Então você consegue fazer o estudo de partículas, muito utilizado esse método, né? E o método aí, acho que o mais comum na indústria seria o diferencial ou híbrido. A gente vai ver em detalhe que a gente marca, né, um equipamento com alguma medida conhecida e depois vai comparando através desse equipamento de medida, desse instrumento, e não mais de algo bruto e primitivo, como no método da comparação, né? Eu estava falando para vocês que o método da comparação ele mostra uma grandeza, uma medida materializada. Eu me lembro de uma vez que eu queria, né, eu estudava no Cefet, ali perto do Maracanã, e estava precisando de uma mesa lá para o laboratório, e tinha um monte de entulho, né, uma sala cheia de coisa que ia ser jogada fora. Eu pedi para entrar e ver se eu podia, ver se tinha uma mesa que servia. E aí, quando eu entrei, eu fui lá, comecei a olhar e tal, achei uma que eu gostava e eu não tinha com o que medir a mesa, né, para saber, poxa, eu queria ver qual é o comprimento da mesa e levar, né, para ver se cabia lá no laboratório. E lá tinha um monte de fio solto, jogado, embolado. O que eu fiz? Cortei, né, um fio, fui lá, cortei no tamanho correto da mesa, do comprimento da mesa, e levei o fio para o laboratório. Então, veja só que nesse caso, eu não sabia quanto que media a mesa nem o fio, né? Mas eu sabia que tinha que ter aquela medida. Então, aquela ali era a minha medida materializada. Eu tinha um fio que representava o comprimento que eu queria saber se entrava, se não entrava lá no laboratório, se ia passar, se não ia passar, né? Foi uma solução que eu encontrei ali. Claro que eu podia voltar, buscar treino e tal, mas aí eu queria economizar uma, duas viagens e não fiz, né? Fiz desse jeito e deu certo. Aí que eu tinha falado para vocês, a balança,
Você vai e coloca um peso conhecido de um lado e vai acrescentando coisas do outro, né? Coloca um peso conhecido aí de um lado e vai acrescentando coisas do outro, até que essa balança fique zerada, ou seja, no mesmo nível, e você tenha a certeza ou a suposta garantia que aquilo ali tem, tem 1 quilo, tem meio quilo, né? Vamos dizer assim. Já o método da indicação é diferente. Ó. Você poderia ter uma régua graduada, né? Quer falar alguma coisa, Lu? Eu ia só comentar que a desvantagem desse método de comparação é que a pessoa pode alterar aquele peso, né? Pode ter um peso que está de, sei lá, meio quilo, na verdade ser um peso maior para que você ganhe do cliente, por exemplo. Sim, sim. Mas aí é um ponto importante que você levantou, né? Você já está trabalhando com a desonestidade, que é alguma coisa que a gente Sim, tem que sim, levar em sim. consideração no Brasil. Eu tô levando. A gente está estudando, claro, né? Isso daí o cara sempre vai poder, ele pode manipular, a gente vai ver que na aula de, acho que é a próxima de calibração de sensor, você consegue calibrar o sensor para ele dar o que você quiser, né? Agora tem que ser. Então, realmente, isso acontece, do cara mudar ali o peso padrão, do cara mudar ali a bomba da gasolina para medir a vazão, isso é normal. Não deveria ser, mas a gente aqui está pensando num contexto onde todos estão trabalhando em prol do benefício, né? Então a gente está pensando assim, se a gente estivesse numa empresa ou numa indústria, que alguém me desse uma medida, eu confiaria que aquela medida ali está correta, né? Porque em teoria o cara está jogando no meu time. Mas é um ponto assim, às vezes também tem a inocência e o descuido, né? Às vezes o cara pegou um peso achando que tinha 500 gramas e tinha 490, ele não viu, né? Não estava no lugar errado, alguém guardou errado. Você não vai perceber só segurando. Então, isso pode acontecer, é sempre bom conferir. Mas se o método dá, a gente vai ver cada um dos métodos, né, comparativamente. Você vai ver que se o método da comparação ele for feito de forma honesta, ele é um método muito eficaz, porque ele apresenta pouca variação. Né? Se você preservar o elemento padrão, o elemento que você está ali comparando, ele apresenta pouca variação ao longo do tempo, coisa que já o método da indicação, como a gente vai ver agora, presta atenção, ele já tem uma tendência a variar um pouco mais. Como que seria o método da indicação? Então, você tem uma mola, você quer saber, né, o peso ou alguma propriedade. Você conhece aquela mola ali, a massa, né? Então você conhece a constante elástica daquela mola. Você vai lá e coloca uma massa que você não sabe quanto é que pesa, qual é o valor daquela massa, né? E a partir da deflexão aqui, ou seja, do quanto andar essa mola, ela vai vir aqui para baixo, né? Você sabe através de uma escala graduada quanto que essa mola andou e você consegue, beleza, agora a partir da indicação dessa mola, repara que a grandeza que você mediu foi o deslocamento. Andou 5 milímetros, andou 2 centímetros. Então, agora, a partir dessa grandeza, você consegue estimar, através da constante elástica da mola, qual que é a massa que você colocou aqui. Né? Então, isso daí, você aplicou uma força e determinou ela através da distância. Ou um goniômetro aí, né, seria para medir corrente elétrica. A corrente passa e você tem um líquido ali que separa que essa boia está imersa e através da mudança de campo eletromagnético você tem uma mudança das propriedades e ela muda, né? Ela vai variar. Então, se você tiver uma escala graduada aí, você consegue ir vendo essa variação através dessa indicação. Então, você mede a corrente elétrica através de uma variação angular aqui, né? Andou tantos graus, você não vai ver quantos graus, mas você sabe que aqui é o zero, né? Aqui é o 10, aqui pode ser o -10. Então, você sabe que mais ou menos uma angulação ali representa alguma coisa para você, né? Como o velocímetro também mede assim. Ou um termômetro, que você vai colocar ele debaixo do braço, ou num fluido que você quer medir a temperatura, vai esperar com que ele vai te indicar. Para que o que ele está medindo aqui
é a altura de Mercúrio, né? Você não está medindo aí temperatura mesmo, você está vendo a altura de Mercúrio. Através dessa, desse comprimento aí, você estima a temperatura, que pode ser em Celsius, Fahrenheit, né? Esse aí seria o método da indicação. Já o método diferencial, né, que é da diferença, ele tenta combinar um pouco dos dois e a gente vai comparar os três daqui a pouco, quando a gente entender o método. Então, por exemplo, se você olhar um relógio comparador, e para quem não sabe, um relógio comparador, ele é um instrumento que vai medir o quanto que essa hastezinha aqui vai andar, né? Então, repara que se você coloca um objeto aqui embaixo dele, o objeto empurra essa haste para cima, ele mede o quanto que essa haste andou e ele consegue te indicar através do giro do ponteiro, se ele for analógico. Se ele for digital, vai ter um visor ali digital, a gente vai falar dele. E aí você vai fazer isso. Então, você vai lá e compara com um bloco padrão que você conhece, né, o comprimento, e vai fazer a zeragem. Feita a zeragem, você tinha o seu zero aqui. Agora você andou para cá. E agora você vai colocar o seu zero aqui, seu novo zero. E a partir de agora, você pode colocar outros objetos que você desconhece o comprimento para medir a diferença entre aquele padrão. Ó, repara que o seu zero agora estava aqui, né, saiu daqui, veio para cá, e agora você vai medir essa diferença através de uma indicação. Então, esse método combina um pouco dos dois e é o mais utilizado aí hoje em dia, né? A gente comumente. Se a gente fosse comparar, então, a velocidade aí, olha. Agora vamos fazer uma análise comparativa, comparando os três métodos. Se a gente fosse analisar a velocidade, né? O método da medição é o que apresenta a menor velocidade, porque imagina você da medição, da comparação, né? Imagina o que acontece. Aqui deveria ser comparação, desculpa. O método da comparação, imagina, você tem que ir comparando, né? Imagina aquela balança de prato. Cada hora você vai lá, tira os pesos, coloca um novo, aí vai tentando ver quanto é que pesa aquilo, vai equilibrando. E quando é que está equilibrado, né? Às vezes, para mim, não está equilibrado ainda, para você já está. Então, é um método que vai ter a menor velocidade aí se comparado com os outros dois, tá? Os dois outros têm velocidades semelhantes, né? Não apresenta muita diferença, indicação e o método diferencial, uma vez que você vai comparar ali no diferencial poucas vezes, né? Não vai ficar comparando toda vez. É óbvio que de tempos em tempos você vai precisar fazer essa zeragem novamente para ajustar o teu sensor, no caso o relógio, né? Comparador, tá? Possibilidade de medição computadorizada. Hoje em dia a gente não fica mais medindo as coisas, né? Se você tem uma indústria que produz aí 1.000, 2.000, 10.000 peças por dia ou por mês, imagina cada hora você ir lá e medir aquilo lá. Então você já tem robôs, você já tem medição computadorizada, né? Repara que o método da medição, ele apresenta da medição novamente, ó, da comparação. Acho que isso aí vai me assombrar aí mais alguns slides, tá? Então aqui é sempre comparação. Quando então você tivesse que ficar fazendo isso através de um computador ou né, de um robô, isso aí seria meio difícil e confuso, por enquanto, né? Em breve os robôs vão evoluir para pontos que eles vão fazer isso aí com o pé nas costas. Mas hoje em dia você tem basicamente esses dois métodos que evoluem muito quando você tem uma medição computadorizada. Imagina, se você tem um computador e não só, por exemplo, um multímetro, que você fica vendo um negocinho ali no sensor, né? Agora não, você tem como se fosse um multímetro conectado ao computador. Então ele está ali gravando aquilo ali, aquelas medidas, ele está fazendo contas. Então, se você sabe qual é a corrente, mediu a tensão, você pode calcular a potência, pode calcular a resistência, pode ir te dando um monte, e ele já vai calculando isso conforme vai mudando a sua medida ali, né? Então, isso pode ser processado por computador muito rápido, e é por isso que hoje em dia isso se difunde muito, né? Incerteza e instabilidade ao longo do tempo. Olha aí, como o Luca falou, o método da medição, se considerando que todos trabalham de forma honesta,
ele é o que apresenta menor instabilidade ou maior estabilidade, né? Você tem pouca variação do objeto padrão com o tempo, né? Repara que no método diferencial, conforme você vai colocando peça ali no seu relógio comparador, depois de um tempo, o zero dele já não está mais exatamente no zero, né? Então você precisa fazer essa zeragem, essa comparação aí nova de tempos em tempos, né? Se você não fizer, daqui a um tempo você está tendo erros. E a mesma coisa o método da indicação, né? Já requer mais objetos, mais manutenção, a conexão ali entre a mola, né, que a gente viu, e a massa tem que estar boa, não pode ter elemento elástico ali no meio, senão vai contar, não vai pegar só a rigidez da mola, vai pegar a rigidez da conexão também. A massa tem que ser razoável, né? Você não pode querer comparar com a balancinha 20 toneladas, tudo mais. Então, esses dois métodos aí, ó, você tem mais estabilidade no método da indicação. Repara que a mola, né, a cada hora ela pode estar um pouquinho inclinada, né? Ali o ponteiro, ele às vezes não vai exatamente de um ponto ao outro, para no meio do caminho. Então, você não consegue determinar com tanta precisão aí, não tem tanta estabilidade na sua medida, o método da indicação. Já o método diferencial, você encontra aí uma estabilidade intermediária. O custo, né? Acho que o custo aí é algo que é fundamental de pensar. Então, você tem um maior investimento, porque imagina, você compra ou uma balança digital, ou você compra uma balança de prata, você tem que comprar o prato, tem que comprar a corda, tem que comprar os pesos, tem que treinar alguém para ficar ali, tem que guardar aquilo tudo. Então, tem que tomar cuidado. Então, você tem um investimento maior, que ao longo do tempo vai compensando, porque a chance daquilo ali quebrar, repara que uma balança de prata é algo puramente mecânico, né? É um parafuso ali, é uma corda, é um eixo que está empenado. Já o método da indicação está mexendo com coisas que podem dar mais problema, né? Então, você tem alguma coisa simples, barata e rápida ali, que você consegue montar rapidinho, mas que não vai te dar uma indicação tão consistente ao longo do tempo. Já o método diferencial, esse aí sim apresenta o melhor custo-benefício, porque ele te dá uma medida boa, sem tanto investimento inicial. Uma vez que você fez a zeragem, você pode comparar ali 1.000, 2.000, 5.000 peças, dependendo da velocidade, um dia, 2 dias, e fazer a zeragem de novo. E essa aí seria uma tabela síntese, né? Vocês podem ver cada uma dessas características avaliadas aí, né? Falando de cada uma delas. Tá? A gente começou a aula falando disso, então os módulos básicos a gente falou, agora a gente vai ver em detalhe, ó. Se a gente tem um mensurando alguma coisa que a gente quer medir, então pode ser a temperatura de um paciente, pode ser o comprimento de um bloco, pode ser o peso de um container, né? Pode ser a tensão elétrica num fio ou entre dois pontos. A gente vai medir isso através de equipamentos, né? E a estação aí, você pode então englobar o transdutor ou sensor, a gente vai ver que são sinônimos, com a unidade de sinal de tratamento e o dispositivo mostrador. Então, isso tudo vai fazer parte aí do seu sistema de medição. E aí você vai ter uma indicação, um registro daquilo ali, né? Para quem não sabe, o transdutor nada mais é do que o sensor, né? São sinônimos. Então, é o módulo do sistema de medição que gera o sinal de medição proporcional ao valor do mensurado, ou do mensurando, né? Que é o quê? Ele fica ali em contato. É alguma coisa que vai estar, medindo e processando proporcionalmente alguma coisa. Então, o termômetro é um sensor, do qual, se for aquele que a gente usa para ver a febre, né? O visor dele está logo ali. Você vê, subiu 1 centímetro, isso quer dizer, sei lá, 2 graus Celsius, né? Você consegue comparar. Mas ele é o primeiro estágio, né? Repara que se você vai medir, vamos medir, a gente vai colocar a mola aqui, vai prender a mola,
e vai medir o quanto de força a gente consegue puxar até ela arrebentar, né. Então, o primeiro estágio seria esse, um sensor aqui acoplado, né, a essa mola para medir o quanto de força que está puxando. Esse sensor, ele vai ter que estar conectado a um sistema, a uma base de aquisição de dados, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, acelerômetro para medir aceleração, célula de carga, mede força, termômetro, termopar para medir temperatura. Ele vai ter que estar ligado a uma unidade de tratamento, né. Então as unidades, geralmente, elas são modulares, né, elas são umas caixas assim, com vários módulos, onde você vai encaixando os módulos aqui, né. Então você tem um módulo, aí você vem e encaixa ele aqui. Você tem outro módulo, aí você vai e encaixa ele aqui. E vai cada tipo de grandeza física que você está querendo medir, você vai, dependendo da grandeza, é um tipo de módulo, né. Então você vai encaixando os módulos ali para cada coisa que você vai medindo e vai montando essa unidade aqui de tratamento do sinal. Essa unidade vai ver o sinal, vai estar associada a um software, né, se estiver ligado aí a um computador. E aí você vai vendo, você poderia ter um osciloscópio, onde você tem poucas opções de tratamento ali, você consegue aumentar a escala, diminuir e tal, mas não consegue fazer muita coisa. Ou você tem software já de computador, que aí você consegue fazer tudo, né? Até essas esses displays aqui que você consegue interagir. Então, por exemplo, se você estiver medindo o nível do tanque, ele mede através de um número, ele te diz aqui, te dá uma proporção aqui indicando, né, através de um desenho bacana. Vai mostrando tudo que está sendo medido, se alguma coisa acontece, se a válvula abre, ele mostra, indica aqui, né. Isso vai fazendo parte da unidade de tratamento. E o dispositivo mostrador, ó, pode estar acoplado até o próprio sensor, pode ser, né, antigamente algo que imprimia ali para você o resultado, pode estar acoplado aí na unidade de tratamento, ou pode ser um computador, onde você vai trabalhar com ele na tela mesmo de um computador, tá? E a gente vai falar também de características metrológicas dos sistemas de medição. O que que são isso, né? São parâmetros que descrevem o comportamento e o desempenho desse sistema. Então você montou lá, você tem alguma coisa que você quer observar, né? Então vamos ver o quanto que essa mola aguenta, por exemplo. Tem uma mola, quero saber o quanto que ela aguenta. Vou puxar ela até ela arrebentar. Então eu quero saber o quanto de força que eu apliquei, o quanto de deslocamento que eu puxei, né? A temperatura que eu fiz isso, porque se eu aumentar ou diminuir a temperatura, isso vai mudar, porque as propriedades mecânicas da mola mudam de acordo com a temperatura, né? Se baixar muito a temperatura, você pode ter até transição dútil-frágil, então ela não se comporta mais de maneira dútil, passa a se comportar de maneira frágil. Então você quer medir isso tudo. Então você vai colocar, né? Você vai lá, coloca aqui uma célula de carga, coloca lá um termopar, um termômetro para medir, né? Coloca aqui um sensor de deslocamento a laser, que vai medir essa distância aqui. Então você coloca isso tudo. Foi lá, montou, conectou no computador, conectou na unidade base de tratamento, conectou a unidade no computador, e agora você vai ver as características disso tudo, né? Você tem a faixa de utilização, a faixa de indicação, a relação entre o estímulo e a resposta, né? E os erros. Essas são as propriedades, né, as características metrológicas de um sistema de medição. E são elas que a gente vai analisar a partir de agora. A faixa de indicação, ela é um intervalo que você consegue ver ali no visor, né? Então, repara, esse amperímetro aqui vai de 0 até 5 amperes, né? Se você pega ali o carro, o Celtinha, o Uno, você repara que o velocímetro dele está de 0 até 250 amperes, ou amperes, até 250 quilômetros por hora. Mas você sabe que o Celtinha não chega a 250 quilômetros por hora nem em queda livre, né? Então,
a faixa de indicação ela é diferente da faixa de uso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Quer falar? Alguém levantou a mão? Fica à vontade. Beleza. Então, vou dar continuidade aí, tá? Então, você pega o equipamento, você vê, o micrômetro tem lá uma faixa de indicação de 50 a 75 milímetros, o termômetro de menos 20 até 60, o voltímetro de mais ou menos 200 volts, isso é a faixa de indicação, né? Então, repara, lembra lá do Celtinha, do Uno, vai até 200, 220, mas você nunca viu o Uno andando em 220, né? Tá bom. Aí sim a faixa nominal, que ainda não é a faixa de uso, né? A faixa nominal é quando você tem dentro do mesmo dispositivo várias faixas de indicação. Então, o exemplo clássico disso é o voltímetro, né? Dentro do voltímetro, você consegue ajustar ele ali, né? Se você quer uma faixa de indicação de 200 milivolts, de 20 milivolts, de 2 milivolts, de 20 volts, de, entendeu? 200 volts. Repara aí o multímetro, né? O voltímetro, ele tem vários tipos aí de indicações, né? Para tensão, para corrente, né? Então, cada uma dessas, então, seria denominada faixa nominal, né? Cada faixa de indicação dessa aí vira uma faixa nominal na presença de outras faixas de indicação. Agora sim, a faixa de medição é a faixa com que você consegue que aquele objeto ali foi projetado para trabalhar. Então, o Uno, o carrinho lá, ele está lá até 250, mas ele só foi projetado para trabalhar até 80, né? Então, você está esgoelando ele lá de primeira, com o Uno, com o Celtinha lá, o golzinho já, pô, esgoelando, ele não passa ali de 90, né? Então, ele foi feito para trabalhar até 90 km por hora, embora o mostrador dele vá até 250. Então, você tem aí, por exemplo, que nada impede que o mostrador de um equipamento vá, né, de toda a faixa de medição dele, que é o caso que ele deu esse exemplo aí do termômetro de bulbo. Ele tem uma faixa de indicação de menos 20 a 60, perdão aqui, de menos 20 a 60, e a faixa de medição, porque ele foi realmente projetado, ele é capaz de medir de menos 20 a 60. Tá? Agora, já um paquímetro, por exemplo, você vê que o curso total dele pode ser de 0 a 220 milímetros, mas, no entanto, né, ele foi projetado, ele tem uma precisão melhor, ele tem uma capacidade de medir melhor aí, se você olhar, de 0 a 150. Isso tudo está especificado. Se o equipamento for digital, aí você tem, né, um tipo de referência aí que é o número de dígitos. Então, por exemplo, quando você tem um equipamento digital, um termômetro digital, o termômetro digital está lá assim, ó, o visor dele, né? Que dependendo do número, ele vai ligando aí, acendendo as luzes e apagando, né? Então você pode fazer o 8, o 0, o 3, ele vai acendendo e ligando. Nesse caso, a faixa de indicação dele é mais ou menos 9,999, né? Ele pode assumir aqui um 9, um 9, um 9, um 9. No entanto, você pode ver que ele, né, mais ou menos aí, mas ele não foi indicado, não foi projetado para trabalhar nessa faixa aí. Então, a faixa de medição dele vai ser só de menos 20 a 60. Né? Tá? Aqui no caso do micrômetro digital, ó, ele tem 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, vai de 0 a 9999, né? Mas ele só trabalha de 0 a 25 milímetros. Tá? Por que isso? A gente vai ver quando a gente começar a analisar o erro, a gente vai ver por que é importante a gente determinar qual é a faixa que o sensor ou o transdutor pode trabalhar. Porque fora dessa faixa, você já não garante o erro daquele transdutor. Né?
Valor de divisão de escala, o fundo de escala é o menor incremento de uma escala, né? Então, se você pegar a escala milimétrica, você pega uma régua comum, o fundo de escala dela é 1 milímetro, porque é o menor incremento que ela vai te dar. O termômetro, 1 grau Celsius, né? O velocímetro do automóvel, às vezes 5, às vezes 10 quilômetros por hora, né? Você consegue ver. E a resolução já é a menor diferença que ele consegue perceber, né? Então, repara que quando o ponteiro é analógico, quando você tem um visor analógico, um sistema mostrador aí analógico, um relógio, né? A gente tem aí um relógio. Se a gente pedisse para várias pessoas indicarem a hora, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, um ponteiro apontando para cá e o outro apontando para cá, né? A gente não vai saber se está aí no 10 ou no 11, se é, entendeu? Se é 53, 52 minutos. A gente teria aí uma certa divergência de opinião, né? No caso digital, não. Aí, no caso digital, você repara o seguinte: se você pegar uma balança e for colocando massas bem pequenas, né? Como se você pudesse colocando grão de arroz ali. Aí você vai adicionando grão de arroz ou grão de areia, né? Que pesa menos de 1 grama. Vai, vai, nada acontece, a balança não marca nada. Na hora que você coloca mais um pouquinho, ela de repente, puf, pula para 1 grama, né? Ela saiu de 0 para 1 grama, do nada. Quer dizer, o incremento digital dessa balança é 1 grama, que no caso de mostradores digitais, vamos ver aí, ó. No caso de mostradores digitais, a resolução corresponde ao incremento digital. No caso de mostradores analógicos, ela depende de fatores, qualidade do dispositivo, capacidade do usuário, né? Então, se esse relógio aqui, será que o ponteiro dele está fazendo curva? Se for aquele relógio muito grande, né, da Central do Brasil, que tem um ponteiro muito grande, que está ventando, que está chovendo, pode empenar o ponteiro. E aí você já começa a ter divergência aí na medição, né? A capacidade de você enxergar, às vezes você é um pouco míope, não enxergou bem, achou que já chegou aqui no 11, mas ainda não chegou. Então tem essa diferença, né? Já no incremento digital, não. Quando o incremento digital, repara que a balança só vai te mostrar, se o incremento dela for de 1 grama, pode ser de 0,1, né? Se ela for de precisão, 0,01. Só vai te mostrar valores de 1 em 1 grama, né? Então você adiciona mais um pouco, daqui a pouco ela pula para 2, daqui a pouco para 3, né? E aí, dependendo, então, se ela for uma, um sensor analógico, um mostrador analógico, você vai adotar a resolução dependendo aí do valor de divisão. Então, você pode adotar uma igual valor de divisão, né? Quando você vai olhar o relógio, pouco interessa se é 11h54, 11h53. Interessa que é quase meio-dia, né? Ou quase meia-noite. Falta 10 minutos, falta pouquinho. Isso é que interessa. Se é 1 ou 2, pouco importa. Agora, se você está disputando uma corrida, não, né? Aí, se o cara chegou 1 segundo antes ou 1 segundo depois, vai fazer diferença. Então, você vai adotar uma resolução aí de acordo com o menor, né? Com o valor da divisão lá, o menor valor de divisão dividido por um fator, que pode ser 2, 5, 10, né? Isso aí depende do processo e da precisão que você está querendo medir, tá? E você vai ter a curva característica. Lembra lá daquele exemplo da mola, da indicação? A curva característica de um sensor, todo sensor vai apresentar, todo aparelho de medição vai apresentar, né, de aparelho de indicação, de medição por indicação, ou diferencial, vai apresentar essa curva característica assim. Você tinha lá a escala graduada e você ia colocando massa. Ia vendo quanto que isso aqui ia andando, né? Então, você repara, no caso da mola, a gente conhece muito bem. Se fosse, por exemplo, na eletricidade também, a gente sabe que
a tensão e a corrente estão ligados pela resistência. Então, seria a constante, aí seria a resistência, né? Seria o coeficiente angular da... desculpa. O coeficiente angular dessa reta vai te dar essa relação, né? Então, se você aplica uma determinada força, você encontra uma resposta de deslocamento. Se você aplica outra força 2 vezes esse tamanho, você encontra aí o dobro. Se você aplica o triplo, você encontra o triplo, né? Numa reta. E essa reta aqui, né, ela é a curva característica daquele sensor. E quando você vai calibrar, que é o que a gente vai ver na aula que vem, nada mais é do que mexer nessa reta, né, jogar ela para cima, para baixo, mudar o coeficiente angular dela. Você vai mudar esse coeficiente angular, você pode jogar ela para cá, calibrar o sensor, você tem essa liberdade aqui. E é óbvio que isso também, feito de má fé, pode ser usado para prejudicar ou para alterar algum dado ou alguma coisa, né? O intuito aqui é fazer de boa fé, para corrigir e acertar. Tá? Só que nem todos os sensores, na verdade, nenhum sensor vai ter, né? A gente simplifica, diz que numa faixa pequena o sensor é linear, tem uma curva de resposta linear, mas, na verdade, os sensores, se a gente fosse medir, por exemplo, a resistência através de uma temperatura. Então, eu vou aumentando a temperatura e vou vendo como que aquela resistência elétrica ali muda, né? Ou a resistência elétrica de um material, de alguma coisa, vai mudando conforme a temperatura vai aumentando. E essas curvas podem ser, né, de vários tipos. Podem ser assim, pode ser como está mostrado aí em verde. Algo não linear, que você dá um incremento aqui de 1 grau, por exemplo, e obtém uma resposta. Se você der mais 1 grau, você já obtém uma resposta menor. Se você comparar nesse ponto aqui, ó, e der 1 grau, a diferença já é quase nenhuma, né? Então, isso é não linear, não tem uma linearidade, né? Não tem uma reta aí ligando. Já a sensibilidade vai te dar esse coeficiente angular. Então, repara que se você tem 2 sensores aí, né, que te mostram, né, a mesma coisa, ou seja, você aplicou aí, ó, a mesma força, né, mas eles vão te dar deslocamentos diferentes. Ou seja, que se você tivesse uma mola aqui um pouco rígida e uma mola muito parruda, né, muito rígida, eles te dariam comprimentos diferentes. Nada impede que você use esse método para indicar uma massa ou para indicar outra. No entanto, dependendo da mola que você usar, eles vão ter constantes diferentes, logo retas diferentes, coeficientes angulares de reta diferentes, né? E aí, repara, para esse sensor aqui que tem essa reta, vamos supor aqui, você aplicou, né, 10 newtons de força e obteve 100 milímetros de deslocamento. E depois, no outro, você obteve aí 10 milímetros de deslocamento. Repara que esse sensor aqui, ele é muito mais sensível do que o outro, né? Ele tem uma sensibilidade maior do que o outro. Por quê? Na real, parece que é menos, mas por que é maior? Porque cada incremento de força que você dá, né, você tem uma variação maior no deslocamento. Então, você consegue jogar com a sensibilidade e ver, através desse ângulo aqui, desse coeficiente angular aqui, quem que tem maior ou menor sensibilidade, ou seja, quem que vai reagir mais ou menos, né, no caso aí de um estímulo. Então, se você bota ali 10 newtons, um reage mais, outro reage menos, um desloca mais, outro desloca menos, né? E essa diferença aí é que vai ser a sensibilidade. E se não for uma reta, que a gente viu que na maioria dos casos não é uma reta, aí você tem um ponto, né, uma derivada aí associada a cada ponto, ou seja, um coeficiente angular para cada ponto aí da reta. Então, você vai ter uma escala graduada, por exemplo, se você fosse medir alguma coisa que tem, fosse medir aí, por exemplo, a resistência, se isso daqui fosse uma resistência dividido por uma resistência aí conhecida, você vê que conforme você vai se aproximando, ele precisa andar menos, né, para
né? Menos ângulos aqui, ó, é diferente, né? Então, você variou menos ângulo aqui, andou menos ângulo, para obter aí a mesma medida, né? No caso, daqui até aqui, né? Daqui que ele viria com meio e daqui até aqui que ele viria mais meio, né? Repara a diferença. Um faz isso tudo, o outro faz só isso. Né? E aí a esterese. Vamos encerrar na esterese, que seria isso, né? A gente está na hora aí. A esterese nada mais é do que a diferença entre a resposta de ida e a de volta de um sensor. Então, se eu estiver medindo, por exemplo, o deslocamento, esse desenho aqui que tem lá no livro, né? Imagina que você tem um negócio aqui e outro negócio aqui, né? Assim. E essas massas estão próximas a se conectarem, né? Por essas hastes que ligam elas. Então, se você pega e puxa, né? Você está com deslocamento nenhum, né? Desse ponto aí. E aí você puxa esse sensor para cá, repara que ele anda, mas o conjunto não anda, né? Então você não tem muita resposta. Você deu um estímulo aí, você sai daqui até aqui, e não encontra a resposta. No entanto, quando isso daqui encosta um no outro, né? Aí você já tem uma configuração assim, ó, né? A partir do momento que ele encosta, aí você começa a ter um deslocamento do conjunto, né? Teve um deslocamento do conjunto. Chega um certo momento que você para de puxar e vai começar a empurrar, né? Parou de puxar para cá e vai começar a empurrar para lá. No que você começa a empurrar de volta, aí agora o conjunto não anda mais, porque você vai andar nesse caso aqui, né? Você volta para essa configuração aqui. Só quando encosta mesmo é que você volta a andar. Então você passou por esse trecho aqui e quando encostou você volta a andar. Aí você recupera, né? Você encostou aqui, volta a andar, o sistema volta para o ponto original e passa até, né? Chega até aqui. O processo vai se repetindo. Então, a esterese é essa área aqui entre a curva de resposta que todo sensor vai ter também. Pode ser uma folga, pode ser uma viscosidade, pode ser alguma imperfeição ali do sistema de conexão. Tá? Por menor que seja, todo sensor vai apresentar uma certa esterese. E seria esse daqui, se vocês olharem o vídeo que eu coloquei lá no Moodle, isso aqui mostra direitinho. E aí você consegue entender certinho como é que funciona a construção desse gráfico aqui, tá? E isso daí tem bastante, tá, gente? Então a gente poderia falar aí do tempo de resposta ao estímulo, né, que seria o tempo que leva para normalizar aí a resposta. Eu vou passar aqui rápido, porque aí a gente volta na aula que vem e continua falando, então. Beleza? Eu vou encerrar por aqui hoje, gente, está na hora. E vou mostrando aí para vocês o que a gente vai falar até aí na aula que vem, mais essas coisas, né? Vai falar de representação absoluta e relativa, tá? Fiquem à vontade, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem fazer, podem perguntar. Então, show, galera. Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Acompanhem lá o Moodle. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá. Um abraço, gente. Boa semana. Tchau, tchau.